Olá, amigos. Sou Lucas Cardoso, Real Oficial. Vídeo de hoje. Vizinhos de outra dimensão. Essa é a história de hoje. Vamos lá. Mais uma história. Esta história que eu vou contar aconteceu comigo e com meus amigos quando éramos crianças. Desde criança, eu, minha irmã mais nova e nossos amigos, vizinhos de rua, víamos de nossas casas um sítio ao longe. Da casa em que eu morava até meus 14 anos de idade, havia um corredor que dava na lavanderia, e era deste ponto que nós víamos aquele sítio distante, por entre meio das casas e acima de um morro. Deste local, todos nós interagimos com as pessoas que moravam naquele sítio. Falávamos com a senhora que ali morava. Víamos o marido dela chegar da roça com a enxada nos ombros, e o filho dela teve uma vez que ela nos chamou a todos para tomar um chá na casa dela, com direito a comer um bolo que ela fez. Então, um dia, saímos eu e meus amigos, sem avisar nossos pais, para irmos até aquele sítio, aceitando o convite da mulher que ali morava. Começamos a caminhar e caminhar, até que não conseguimos mais avistar o tal sítio, e sim apenas fábrica e residências. Desistimos e retornamos para a lavanderia de casa, e de lá sim podíamos ver a mulher ao longe, nos acenando e nos perguntando o porquê de não termos ido ao seu encontro. Tentamos por várias vezes, mas jamais encontramos o caminho até ele e nunca chegamos até o local. O curioso é que, depois que me mudei daquela casa, toda a turma acabou aos poucos se separando e nunca mais falamos sobre o assunto. Porém, de vez em quando me vinha aquela cena na cabeça, por ter sido muito real, ao nos reencontrarmos já com nossos 25 anos de idade, mais ou menos. Uma amiga e seu irmão perguntou a nós todos se nos lembrávamos da tal casa do morro, e respondemos afirmativamente. Todos nós lembrávamos de tudo, ricamente em detalhes, e eu tive que ser o estraga-prazeres e anunciar a eles que aquele sítio jamais existira. O tal morro, que assim o chamávamos, nada mais era do que a antena da Rádio Globo AM de São Paulo, que fica no Parque São Lucas, zona leste de capital, e já estava ali instalada muito tempo antes de nós nascermos. Este era o motivo de nós jamais conseguimos chegar até o tal sítio. Depois de adultos, que pudemos compreender que seria impossível conseguirmos falar ou ouvir e sermos ouvidos daquela distância em que a mulher se encontrava na época. Calculo hoje, com os meus conhecimentos, que seria uma distância de quase 4 quilômetros o raio de visão que tínhamos da lavanderia até a antena. Outra coisa que nos chamou a atenção foi o fato de ser um sítio e não uma casa comum, já que aquela região era densamente povoada por fábricas e residências, mesmo na época, quando nós éramos pequenos. Hoje também, analisando os fatos acontecidos,
parecia que estávamos interagindo com pessoas de um passado distante, talvez do século XVII ou do século XVI, pelo tipo de roupa que vestiu e pelo lugar em si. Muito assustados, resolvemos guardar esta experiência com carinho e não procurar achar uma explicação plausível, até porque jamais a encontramos. Afinal, nunca sentimos medo deles, porque nos pareciam ser pessoas de bem. O fato é que esta experiência durou os 12 anos que vivi naquela casa. Até hoje, quando passo pela Avenida do Estado, sentido Santo André, polo petroquímico, e avisto a antena do Parque São Lucas e a caixa de água do Conga, loja de materiais elétricos e de construção, eu me arrepio só de pensar o que lá havia um dia e na experiência sobrenatural que vivenciamos. Para finalizar, até quando nós vimos pela última vez já tritões, nossos pais se lembravam também desta história. Eles nos relataram que nós falávamos que víamos a tal casa e as tais pessoas e queríamos visitá-los, mas eles só viam uma forte luz que dali vinha. Mas um mistério dentre tantos da minha infância e da infância da minha turma. Seriam aquelas pessoas de outra época ligadas às crianças através de um portal espaço-tempo, motivo pelo qual nunca conseguiram estar lado a lado, ou seriam pessoas de um mundo paralelo que estavam se comunicando através de um canal de frequência especial. Isso nunca será revelado, mas, ao mesmo tempo, serve como exemplo que os mistérios sobrenaturais se manifestam em qualquer lugar, apenas esperando a oportunidade e o tempo certos para que isso ocorra. Se gostou da história, não deixe de deixar o seu like, seu comentário, sua compartilhação e a sua inscrição. E até o próximo vídeo. E fui. Feel the vibe.